Então, pessoal, agora a gente vai conversar sobre a história e a legislação do SUS, as principais leis do nosso Sistema Único de Saúde. Então, pessoal, como é que funcionou a evolução, a história da saúde no Brasil? Então, a gente teve, em 1889, né, a fundação, a instituição da República no Brasil. E aí, nesse tempo, que é conhecido como República Velha, a gente tinha, basicamente, uma assistência privada à saúde. Certo? Então, funcionava majoritariamente como assistência privada. Para a população que não podia pagar, nós tínhamos as Santa Casas e tínhamos também um modelo de campanhas de vacinação, campanhas para erradicação de endemias. A gente lembra que no início do século XX, a gente tem um fato muito importante na história do Brasil, muito famoso, que é a revolta da vacina, que era justamente contra isso aí, contra a campanha de vacinação em massa. Algumas pessoas não queriam se vacinar e você teve essa revolta. Por quê? Porque nesse tempo a gente tinha muito disso, de campanhas de vacinação, campanha de erradicação de endemias. E aí, na década de 20, são formadas, especificamente em 1923, as caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs. O que são isso? As organizações, as empresas, elas se organizavam e os empregadores e os empregados, eles contribuíam para uma caixinha dentro da empresa e esse dinheiro serviria para financiar saúde para essas pessoas. Então, eles contribuíam ali para que quando eles precisassem de saúde, isso fosse pago pela empresa. Então, isso aí começa a se organizar um pouco melhor a saúde no Brasil na década de 20. E aí, durante o governo Vargas, a partir da década de 30, essas caixinhas, elas são unificadas em institutos. Então, ao invés de CAPs, nós temos as IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões. O que era isso? O que é que Vargas decidiu fazer? Disse, já que tem as caixinhas, a gente vai unificar essas caixas por segmento. Então, os vários segmentos de trabalhadores, por exemplo, trabalhadores de construção, você vai ter os IAPs dos trabalhadores de construção. Então, ele resolveu unificar dessa maneira para que ficasse mais organizado. Então, isso aí já denota também um pouco mais uma evolução dentro da assistência à saúde no Brasil. E aí a gente chega no governo militar. Durante o governo militar, a gente tem, de fatos importantes, a criação do INPS, em 66, que é o Instituto Nacional da Previdência Social, que era uma unificação das IAPs. Então, você vê que a gente tem as caixas, as CAPs, que foram unificadas em IAPs, que no final vão ser unificadas no INPS. A gente tem a fundação do INAMPS. O INAMPS é um Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Nacional, que foi um desmembramento do INPS. E a gente começa a ter, no fim do governo militar, a reforma sanitária brasileira, que eu vou falar um pouco mais à frente. E aí, na nova república, a partir de 88, a partir da Constituição e do fim do governo militar, a gente vai ter em 90 a unificação do INPS com o IAPAS para formar o que a gente tem atualmente, que é o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. O IAPAS era o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Então, como você tinha dois órgãos que faziam basicamente a mesma coisa, ele é unificado no INSS. E o INAMPS, em 93, como ele é o Instituto de Assistência Médica, ele foi integrado ao SUS, tá? E aí, pessoal, como eu falei, no final do governo militar, na década de 70, a gente tem o lançamento do movimento da reforma sanitária brasileira. Porque até aquele momento a gente continuava tendo uma medicina basicamente privada. Era uma medicina privada mais organizada, mas era uma medicina privada. Era um modelo, como eu comentei, seguro social. As pessoas que contribuíam, elas tinham direito à saúde. Mas no mundo e no Brasil também vinha sendo discutido cada vez mais a questão de universalização da saúde como um direito das pessoas. E isso culmina na reforma sanitária brasileira. A reforma sanitária brasileira foi um movimento que buscou
discutir isso aí e que vai levar no final, em 86, a criação do SUDES, que é o Sistema Único e Descentralizado de Saúde, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, um modelo de saúde para todos, até que em 88, dentro da Constituição Federal, a gente tem a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que a gente tem até hoje, e a Constituição Federal ela versa sobre a saúde e especificamente nos seus artigos 196 a 200. Então, dentro desses artigos, a Constituição fala sobre assistência à saúde no Brasil. E aí depois a gente foi tendo outras leis para regulamentar cada vez mais a assistência à saúde, prover uma assistência melhor à saúde dentro do Brasil. A gente tem em 90 o lançamento da Lei 8080 e 8142. Ambas essas leis são as leis orgânicas de saúde, embora que geralmente a que é chamada como lei orgânica é a Lei 8080. Então, se você encontrar alguma fonte falando sobre Lei 80, sobre a lei orgânica, ela está se referindo à Lei 8080, tá? Então, a Lei 8080, que traz os princípios do SUS, e a Lei 8142, que fala especificamente sobre a participação social e a transferência de recursos. E a gente segue na década de 90 com o lançamento das normas operacionais básicas. Então, como eu disse, tudo isso aí, todas as leis, eram uma tentativa de regulamentar melhor o SUS e de tentar tornar a assistência à saúde melhor. Então, na década de 90, a gente vai ter as NOBs, as famosas NOBs, que são 4, e elas são determinadas de acordo com o ano em que elas foram lançadas. Então, em 91, nós temos a primeira. A NOB 91 é uma NOB que é um contrassenso, porque o SUS ele traz a ideia de descentralização, de trazer a saúde para mais perto da população. Só que a NOB 91, ela centraliza a gestão no nível federal. Era uma ideia de tentar organizar melhor a saúde para depois descentralizar, mas era um contrassenso, ia contra as ideias do SUS. Então ela centralizava a gestão no nível federal, ela cobrava a criação dos conselhos municipais de saúde, a gente vai conversar sobre participação social, do Fundo Municipal de Saúde, ou seja, que o município ele tivesse um fundo específico para receber dinheiro da saúde, e do Plano Municipal de Saúde, ou seja, que o município ele tivesse um planejamento de saúde. O município ele tinha que dizer, olha, para a saúde esse ano eu vou fazer isso, essa ação, aquela outra ação, então ele tinha que ter um plano, certo? E tinha que ter um fundo para receber dinheiro. Esses são os principais pontos relacionados à NOB 91. A NOB 92 ela não é tão famosa porque ela basicamente ela reafirmou os preceitos da NOB 91, mas ela existe. E aí a gente tem, depois o lançamento em 93 da nossa terceira NOB. A NOB 93 ela começa a regulamentar o processo de descentralização e de financiamento do SUS. Ela institui uma transferência de dinheiro, uma transferência regular e automática, o que a gente chama de transferência fundo a fundo, e ela institui as comissões intergestores, as comissões bipartite e tripartite. As comissões bipartite entre municípios e estados e as comissões tripartite entre municípios, estado e a União. E essas comissões, elas tinham a intenção de pactuar, de fazer a gestão compartilhada da saúde dentro do SUS. Isso são os principais preceitos da nossa NOB 93. E, por fim, a gente tem a NOB 96, que criou o PAB, o piso da atenção básica. O que era isso? O PAB ele não existe mais, mas a ideia do PAB é fazer um repasse por cada pessoa, então, pela população do município, o governo dava um dinheiro fixo, de acordo com cada pessoa que o município tivesse. E ele institui também modelos de gestão, tanto para a gestão municipal, como para a estadual. A municipal poderia ser gerida no modelo de plena de atenção básica ou plena do sistema municipal, enquanto a estadual poderia ser gerida no modelo avançado ou pleno. Então aqui nós fechamos as nossas NOBs, a NOB 91, 92, 93 e 96.
Já nos anos 2000, a gente tem a formação, a gente tem um lançamento de outras normas operacionais, mas que foram chamadas de normas operacionais de assistência à saúde, que também foram nomeadas de acordo com o ano em que foram lançadas. Então, a gente tivemos duas, a 2001 e a 2002. A NOAS 2001, ela trazia como ideias novas o Plano Diretor de Regionalização, que era um plano em relação à organização de saúde dos estados. Então, como os estados organizariam a sua saúde. Isso era o principal assunto do Plano Diretor de Regionalização. E ele instituiu também o PAB ampliado. A gente viu que na 96 a gente teve o PAB, ele instituiu um PAB ampliado, que, como eu disse, isso já foi extinto. E em 2002, o que a gente tem como tema principal é que ele traz um novo modelo de gestão, que era um modelo de gestão plena da atenção básica ampliada, essas nossas normas operacionais. Seguindo na nossa linha cronológica, a gente saiu de 2002, em 2006 a gente tem o lançamento do Pacto pela Saúde, por essa portaria 399 em 2006. E esse pacto ele tem 3 componentes, que é o componente de Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Então, nosso primeiro componente, que é o componente de Pacto pela Vida, ele trazia que a cada ano o governo ele deveria eleger algumas condições como prioritárias para que você desse uma atenção a mais para essa condição, para que você pudesse melhorar os seus indicadores em relação a essa condição. Por exemplo, em 2006, quando ele foi lançado, ele trazia como uma condição prioritária a questão relacionada à saúde da mulher e redução de câncer de colo uterino. Então, isso era uma prioridade em 2006 do Pacto pela Vida. O Pacto em Defesa do SUS, ele busca reforçar a participação social dentro do SUS. Então, ele versa sobre participação social dentro do SUS e tenta reforçar isso aí. Enquanto que o Pacto de Gestão do SUS, ele tenta reforçar a gestão compartilhada, a cogestão entre as esferas, município, estados e União. Então, isso aí em 2006. E em 2011, a gente tem o lançamento do Decreto 7508. O que é importante do Decreto 7508? Ele fala principalmente, pessoal, sobre as comissões intergestores. Lembra que em 93 elas foram lançadas, mas o Decreto 7508 ele vem reafirmar isso aí. Então, a gente lembra que temos as comissões bipartite e tripartite e que essa gestão, ela era compartilhada, o documento que firmava esse compartilhamento de gestão era o Contrato Organizativo de Ações Públicas de Saúde, o COAP. Então, a partir desse instrumento, as diversas esferas, o município, o estado e a União, elas compartilham, elas escrevem que elas compartilham, que elas concordam com essa cogestão. E as comissões intergestores, elas servem para isso, para discutir aspectos operacionais, aspectos financeiros, administrativos de uma gestão compartilhada do SUS entre as duas esferas, se for bipartite, ou entre as 3 esferas, se for tripartite. O Decreto 7508, ele ainda fala sobre regiões de saúde e redes de atenção à saúde, que são um tema de outra aula que a gente vai ter ao longo do ano.